Olá, estamos de volta para o nosso segundo bloco desse papo com o Samuel e com o Gilberto Almazan, o Rato, para quem não conhece. A forma como a gente se trata no movimento sindical tem apelido e você vai me ver chamando ele também pelo apelido. É assim, nessa conversa gostosa, que a gente quer trazer para você um pouco da história, da importância do movimento sindical para a minha vida, para a sua vida. E a gente fechou o primeiro bloco com uma questão tentando fazer a ponte entre passado e presente, que inclui a perseguição ao movimento sindical. E o Samuel também, aqui nos bastidores, fazia uma ponte que vai mais ali na construção desde ali da década de 40, até a gente chegar no golpe, que também foi uma resposta à organização dos trabalhadores. Queria que você fizesse esse comentário para a gente, Samuel. Ok. Muito bem. A CLT, como eu havia dito antes, como ela é resultado de um processo do Estado brasileiro de tentar constranger, tentar colocar a atuação do movimento sindical dentro de determinados limites dados pela lei. E conforme o Ratinho falou no bloco anterior, o movimento sindical acaba se adaptando a esse processo e de fato a gente observa esse processo de adaptação logo no início dos anos 50, por exemplo. No início dos anos 50, nós já temos um movimento sindical consideravelmente maduro. A gente tem uma série de greves muito bem organizadas, muito bem realizadas. Tem organização no local de trabalho ao longo dos anos 50. Nos anos 50 tem várias iniciativas do movimento sindical de criar organizações intersindicais, inclusive vai desencadear na criação, vai desembocar na criação de uma central sindical. O DIESE é de 1955, faz parte desse esforço do movimento sindical de se adaptar a essas regras que foram criadas para constrangê-lo e inclusive superar essas próprias regras para lutar pelos direitos dos trabalhadores. Isso é um processo bastante interessante. Vai num crescente ao longo da década de 50. A gente tem uma série de greves, a greve dos 300 mil em 53, se eu não me engano, a greve dos 400 mil em 57, vai desembocar na greve dos 700 mil em 63. Em 63 já tem o Comando Geral dos Trabalhadores, que é uma grande central sindical em pleno funcionamento, em pleno processo de atuação. Aí você tinha mencionado no bloco anterior essa questão de ter uma propaganda contra o movimento sindical, espalhada na sociedade, espalhar a ideia de que o movimento sindical é uma perseguição ao movimento sindical. Isso ocorre também nesse momento de franca expansão do movimento sindical ao longo dos anos 50 e 60. É parte da luta de classes. É parte da luta de classes. No momento que antecede o golpe de 64, se diz que se quer instalar no Brasil uma república sindicalista, por conta desse poder, desse grau de influência que o movimento sindical tem na política nacional. Então, essa perseguição é extremamente forte no período e é uma das justificativas para o golpe de 64. Tanto que, só para concluir esse aspecto, tanto que o primeiro-ministro do trabalho da ditadura civil-militar, o Arnaldo Susequinde, o ponto principal da atuação dele assim que ele assume o ministério é acabar com o Comando Geral dos Trabalhadores, perseguir o Comando Geral dos Trabalhadores. Ele fez intervenções, se eu não me engano, em quase 400 sindicatos logo nos primeiros meses da gestão. O Metalúrgico de Osasco foi o golpe acontece num dia, tem intervenção lá no sindicato no outro. Logo em seguida. E os metalúrgicos de Osasco conseguem reverter, fazendo organização no local de trabalho, fazem aquela grande greve de 68 e aí a repressão vem em cima para calar de fato o movimento sindical. Rato, qual que é a semelhança? Eu sei que a gente não pode dizer que a história se repete, mas quais são os vestígios de um tempo dentro desse tempo com o agora? Tem muita proximidade, né? Hoje você consegue ter... A gente não teria um golpe militar, né? Não teria uma ditadura militar.
Eu acho que isso difere um pouco, né, do golpe militar, da ditadura para agora. Acho que não tem espaço para isso, né? Mas a gente tem uma outro tipo de ditadura, né, da informação. A gente tem uma certa facilidade de comunicação pelas redes sociais, que a gente consegue se comunicar, consegue transmitir, propagar informação. Fazer o contraponto dessa propaganda maçante contra o sindicato, a gente ainda consegue se defender, né? Mas é extremamente difícil. A gente tem visto algumas coisas, esses argumentos que você tinha dito, de, por exemplo, a reforma trabalhista vai gerar emprego, né? Para muita gente que está desempregada, às vezes esse argumento é muito forte, né? Nós temos 14 milhões de desempregados e as pessoas muitas vezes passando muita necessidade, vê uma esperança de ter uma reforma que de fato vai trazer um alento para aquela família que tem mais de uma pessoa desempregada. Então essa propaganda é difícil a gente combater, né? Que é um pouco diferente, por exemplo, da reforma pregada, a reforma da Previdência, né? Que as pessoas não têm essa visualização para frente, de falar, eu vou melhorar de vida com a reforma, né? Ela tem muita clareza de que se tiver uma reforma vai piorar a situação, né? E na reforma trabalhista é o contrário, quer dizer, houve um discurso de que se houver a reforma pode melhorar. De esperança. É uma propaganda de esperança, né? Que a gente sabe que vai ser impossível de se concretizar, né? Porque a gente só vai gerar emprego de fato com crescimento econômico. O que se vai ter com essa reforma é uma troca do trabalho mais formal, com mais direitos, por um trabalho com menos direitos. Agora, essa discussão também trouxe o elemento que nas redes sociais a gente viu muito ódio aos sindicatos, dizendo que a gente estava sendo contra a reforma trabalhista porque iam tirar o imposto sindical, ia tirar o nosso recurso financeiro e por isso a gente estava defendendo só o nosso umbigo. Gilberto, a gente está caminhando para o final desse bloco, mas se não der tempo a gente retoma. Eu queria que você desse a sua contraposição em relação a essa ideia. O movimento sindical, como eu disse no início, não tem uma organização construída pelos trabalhadores. Então nós não somos contra uma reforma sindical, mas pensada pelos trabalhadores uma reforma. Nós tivemos, de 43 para cá, instituída uma maneira de se organizar o movimento sindical que tinha uma lógica, né? Então você tinha uma arrecadação financeira onde todos estavam garantidos por aquilo. Então quando o sindicato faz uma convenção coletiva, por exemplo, os sócios, os não sócios participam mediante essa questão do imposto sindical. O que se faz agora é dizer o seguinte: todos têm direito ao sindicato, mas ninguém mais é obrigado a pagar, né? E isso não tem um bom senso aí, não tem uma lógica no que foi feito. Então a reforma, ela simplesmente retira uma parte e deixa a outra, ao invés de pensar o todo. A gente vai dar continuidade nesse pensar o todo, o que vem pela frente, quais são os desafios para a organização dos trabalhadores no próximo bloco. Fica com a gente.